Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Salmo de número 135, versículo de número 13, onde a palavra de Deus nos diz assim: O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração a geração. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, o nome memorável. Bem, queridos, vivemos um contexto bombardeado de informações e de pouca aplicação da memória. Se perguntarmos para algumas pessoas os nomes dos vereadores, deputados e senadores nos quais votaram na última eleição, possivelmente poucos terão lembrança. Outro fato interessante é que nos esquecemos facilmente de pessoas ou situações que tiveram destaque em determinado momento. Mas ao olhar para o Salmo 135, somos levados a refletir de que o nome do Senhor nunca foi abolido. Por mais que ao longo da história tenham se levantado homens prepotentes que buscaram oprimir o povo de Deus, tentando fazer com que negassem sua fé nesse Deus poderoso. Isso só contribuiu para o contrário, para o progresso do Evangelho, pois uma geração automaticamente transmitiu para outra geração o legado de fé, mencionando os memoráveis feitos de Deus. O cativeiro da Babilônia, o enfrentamento da fornalha e a cova dos leões não impediram que jovens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias se esquecessem do Deus a quem serviam e que também serviram seus pais. Pelo contrário, ele se tornou conhecido para governantes e também, por que não dizer, para impérios, pois também não se esqueceu de seus seguidores. Esse Deus poderoso lembrou-se desses jovens, lembrou-se daqueles que estavam vivendo esse momento de opressão, de dificuldade e principalmente um momento em que a fé desses estava sendo provada. Mas quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, nós vamos perceber que também no Novo Testamento, Paulo e Silas estavam na prisão. Eles poderiam imaginar naquele momento que o Senhor tivesse se esquecido deles, após severos açoites sofridos e posteriormente sendo levados para a prisão. E tudo isso está acontecendo com Paulo e Silas, simplesmente por uma questão tão falada na nossa atualidade: intolerância religiosa. Contudo, quando eles se lembram de orar e de louvar a Deus, e isso já por volta da meia-noite, o Senhor mostra que nunca se esquece de seu povo. O inexplicável acontece. Primeiramente, outros presos estão ouvindo aqueles louvores. A palavra de Deus nos diz que no meio dos louvores Deus habita. E perceba que, então, esses louvores escutados por aqueles homens foram tão impactantes que nem mesmo quando o Senhor Deus abre as portas de todas aquelas celas através daquele terremoto que acontece naquele momento, como resposta aos louvores de Paulo e Silas, nós vamos notar que nenhum daqueles presos fugiram. Nós ainda vamos perceber que o carcereiro, que não conhecia a Deus, ele vivia o desespero semelhante a muitas pessoas do nosso contexto atual. E ele pensou imediatamente em acabar com a sua vida. Afinal de contas, quando vê aquelas celas abertas, ele imagina que todos iriam fugir. Mas ninguém foge. E naquele momento Paulo vai bradar, Paulo vai dar um grito para que ele não fizesse nenhuma besteira, que ele não viesse a cometer suicídio, não tirasse a sua própria vida. E esse homem, agora, ele viveria a experiência de gerações anteriores, a experiência dos antepassados.
pois ele tem agora o desejo de conhecer e se render a esse conhecido Deus de Paulo e Silas, a esse Deus conhecido por todos aqueles que não foram envergonhados, pois temeram a esse Deus, a ele clamaram, a ele oraram, a ele louvaram, a ele buscaram. Independente do momento que estavam vivendo, eles não se esqueceram de Deus, não se esqueceram do nome do Senhor. E o que nós podemos ver? O que acontece posteriormente. A palavra de Deus em Atos 16, versos 30 e 32 vai nos mencionar, vai nos afirmar que depois, trazendo-os para fora, ou seja, quem fez isso? O carcereiro, que até então não conhecia Deus. Ele traz Paulo e Silas para fora e vai dizer para aqueles homens: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Independente do momento que estejamos vivendo, o nome do Senhor sempre será memorável, pois o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.